Carol, a informação que a gente tem da Câmara dos Deputados é que esses 3 deputados têm algo em comum. Não recebem mais salário oficialmente da Câmara dos Deputados. Inclusive, aqui olhando o sistema, a gente tem uma disparidade de datas, até porque cada um vive uma situação peculiar. O que eles também têm em comum é que os 3 estão no exterior. Carla Zambelli, por exemplo, teve o último salário pago até maio deste ano. A deputada foi presa na Itália em julho. Vale lembrar que ela tem uma situação de também trânsito em julgado, então ela tinha esse mandado de prisão em aberto, ela saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, depois foi para a Itália e hoje se encontra em uma penitenciária feminina nos arredores de Roma, aguardando o que vai se dar desse processo de extradição que o governo brasileiro já iniciou. No dia 12 de setembro, o salário do Ramagem, melhor dizendo, foi condenado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E o último salário dele, que consta no site da Câmara, foi pago em setembro, no valor de R$ 46.366. Desde então, portanto, ele já não recebe mais salário, segundo os dados do próprio site da Câmara dos Deputados. E o Eduardo Bolsonaro teve salário pago até julho. Neste ano, ele recebeu o salário integral somente até março. Vale lembrar que ele ficou um período licenciado do cargo, mas depois essa licença expirou. Ele tentou se manter em atividade, inclusive houve uma articulação da oposição para colocá-lo na posição de líder da minoria. Mas foi uma manobra que acabou não dando muito certo e ele está no exterior. Outro ponto em comum desses 3 parlamentares é que eles não podem participar de votações no exterior, sobretudo a partir de um ato da semana passada que foi muito provocado pela situação de Ramagem. Então, não vai ter acesso ao sistema Infoleg da Câmara dos Deputados para participar dessas votações, o que significa que eles estão tomando falta. E aí, os 3 devem ter a perda de mandato deles somente no ano que vem, que é quando eles devem ultrapassar esse limite de tolerância. O que o regimento interno diz? Que os parlamentares precisam ter frequência em cerca de 1/3, em exatamente 1/3, melhor dizendo, das sessões da Câmara dos Deputados. Se eles não têm essa presença em 1/3 das sessões, aí eles podem perder o mandato automaticamente por falta. Então, os 3 devem enfrentar essa mesma consequência, mas somente no ano que vem. E outro ponto bastante relevante também, Carol, é que a gente está falando de salários cortados, isso atinge também a cota dos parlamentares, mas os gabinetes desses parlamentares continuam funcionando normalmente, com funcionários sendo empregados. Então, por mais que os salários tenham sido cortados, é claro que o Legislativo ainda tem despesas altas por conta da manutenção da estrutura desses gabinetes, mesmo sem os parlamentares estarem trabalhando. Carol, há uma perspectiva e uma pressão muito grande sobre o Legislativo a respeito da situação deles, sobretudo dos que têm a condenação já em trânsito julgado. O Eduardo Bolsonaro, claro, tem uma situação diferente, porque ele se tornou réu na semana passada no Supremo Tribunal Federal, ele não tem nenhuma condenação, mas os 3 estão nessa situação de estarem distantes das atividades parlamentares, cada qual pelo seu motivo, mas ainda assim, mesmo com os salários cortados, eles ainda têm direito a algumas verbas de manutenção do gabinete. E a Câmara dos Deputados, até o que a gente tem aqui de indicativo, daquilo que a gente foi apurando, sobretudo na semana passada, diante da situação do trânsito em julgado sobre Ramagem, não deve adotar um caminho alternativo de perda automática. Não é essa a expectativa. Sobretudo porque, no entendimento do Legislativo, o que a Constituição prega é que você tem um rito na hora de fazer esse tipo de avaliação. Não é perda automática como o Supremo Tribunal Federal entende. Então, esse rito passa por uma análise na Comissão de Constituição e Justiça e depois por uma análise no plenário, a não ser que seja esse plano B deles faltarem tudo o que é possível faltar e aí decretarem a perda automática. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Chiquinho Brazão, envolvido no caso Marielle Franco e que também estava preso e acabou perdendo o mandato justamente pela questão das faltas. Carol.